Também te pedimos a tua bênção a nós aqui, que nos conduz nesse estudo para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, como eu falei, a gente vai dar continuidade ao estudo da semana passada, falando sobre justificação pela fé. Tínhamos falado também que a maior parte das pessoas, né, dos evangélicos, não entende essa mensagem, né? Então, quão importante a gente poder estudar e entendê-la, né? Para que a gente possa alcançar, de fato, a salvação, né? Então, a gente parou na pergunta 19, né? É um estudo com 35 perguntas. A gente conseguiu chegar até a pergunta 19 e a gente vai partir aqui para a pergunta 20, né? Já podemos entrar direto agora no estudo, né? Aqui diz o seguinte, Paulo Henrique: aqui habilita a Deus a imputada justiça de Cristo, sem por isso deixar ele de ser justo, né? Aqui habilita a Deus a imputada justiça de Cristo, sem por isso deixar de ele ser justo. Em Romanos, no capítulo 3, no verso 26, o verso diz assim: para demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele, se referindo a Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que habilitou, né, a Deus podemos dizer, nesse grande conflito, né, para que ele de fato fosse justo, quando a entrada do pecado trouxe um problema, né, porque o autor do mal, o diabo aí, ele quis colocar Deus, vamos dizer assim, na parede e deixá-lo sem saída, mas através da grande sabedoria de Deus, né, do plano de salvação já estabelecido antes da queda, Deus ele se mostrou justo pelo fato dele ter tratado o pecador, que ao pecar ficou sem justiça, né, sem justiça própria, pois transgrediu a lei justa. Mas e agora? Como? Então, Deus, ele sendo justo, ele justificou, né, todos aqueles que têm fé em Jesus. Então, nesse grande conflito, Deus, ele se sai vencedor, né, porque assim, ao ele dar sua justiça, ele salva o pecador dos seus pecados, e através dessa justiça, agora o ser humano, ele passa a ter justiça não dele próprio, mas de Cristo, né? Então, o problema do pecado acaba aqui sendo resolvido. Então, quer dizer que Deus já tinha esse plano antes de resgatar o ser humano, caso ele entrasse em pecado? Isso. Ali você vê em Apocalipse 13, acredito que seja verso 9, que fala que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação, né? A fundação do mundo. Então já havia um plano, né? O profeta Jeremias fala, né, do amor de Deus, que ele nos amou com amor eterno. Ou seja, esse amor antes de existir, né? Uma vez que o homem pecou, né? Então, o que resta para ele é a morte, nesse caso, né? Se por acaso, Paulo Henrique, Deus tivesse ali adicionado um novo plano, morrer é algo difícil, né? Não, eu vou fazer uma outra forma, um outro meio para que possa salvar, resgatar a humanidade. Seria possível ou não? Biblicamente, nós não vemos, né, outro plano. Esse foi o plano ideal, né, exato, né, de Deus para salvar o ser humano, né? Só através dele. Com o ser humano em si, ele não teria justiça para oferecer para Deus, porque ele já estava com problemas, né, a partir do momento que pecou. Então, ele não poderia oferecer nada de bom para uma lei que quer justiça, né, que quer algo justo, obediência. Então, esse plano só vindo da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo para resolver todo esse problema, né? Então, todos que têm fé nele recebem essa justiça, né, imputada. Eu tenho outras dúvidas aqui, mas eu vou deixar ao decorrer do estudo poder elaborar de uma forma mais legal aqui para o pessoal poder entender. Mas eu tenho outras dúvidas aqui, né, com relação a esse plano, né? Enfim, vamos lá.
Por que nome é Cristo com justiça chamado? Né? Ou por qual nome é Cristo com justiça chamado? Né? Como é que ele é chamado? A gente vê nas escrituras assim, né? Muitas vezes dá muitos nomes, né? Rocha, Príncipe da Paz, né? Pai da Eternidade e outros, né? Que não vem à mente agora. Mas tem um que se encaixa perfeitamente, né? Nesse tema aí. Está lá em Jeremias 23, o verso 5 e 6, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Então, o Senhor, justiça nossa. Justiça é uma pessoa, né? Cristo Jesus. Então, Ele em si mesmo, Ele é essa justiça. Né? Até Paulo fala que Deus o fez justiça, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, em Cristo encontramos tudo isso, né? Por isso que o plano tem que ser com Ele, né? Esse plano não pode ser tirado, né? À parte. Não pode existir outro plano tão, vamos dizer assim, bem feito, belo, né? Poderoso para salvar. Entendi. Se por acaso... Não, vamos lá. Vamos deixar minhas dúvidas mais para frente, né? Se o Leandro também tiver qualquer dúvida aí e quiser perguntar também, a gente está aqui para estudar, né? Para aprender, né? Você aí de casa quiser mandar uma mensagem aqui para a gente, né? 8131-3416 ou para 819-9909-9570. Nós estamos aqui abertos para poder conversar com você, nosso ouvinte querido, certo? Que bendita experiência se segue a aceitação de Cristo como nossa justiça. Que bendita experiência se segue a aceitação de Cristo como nossa justiça, né? Eu aceitando a Cristo, né? Que bendita experiência eu tenho. Em outras palavras, né? Uma abençoada na experiência, né? Como é que eu consigo, né? Isso, e assim, o que vai seguir, né? Aí o verso lá em Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, temos paz. Hoje o mundo, né, quer ter paz. Mas para ter paz, precisa aceitar a Jesus Cristo. A melhor paz que o ser humano pode desfrutar é a sua paz com Deus. Né? E tendo paz com Deus, você vai estar de paz, né? As outras coisas vai estar, eu posso dizer assim, em harmonia. Embora a gente sabe que muitos, infelizmente, possam não aceitar essa mensagem, mas aqueles que aceitarem, eles vão transmitir paz. Né? Vão ser pessoas de paz. Né? Tem um verso na Bíblia que eu gosto muito, Paulo Henrique. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 14, diz: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz. Então, é algo que tremendo, né? Porque o ser humano que não tem paz com Deus, realmente, ele está perdido, é um ser humano perdido, né? A paz que vem dele excede todo entendimento, né? Todo entendimento, né? E essa paz excede tanto que nos leva à salvação, a uma vida nova, né? Exato. Que é o que transformação de vida. E assim, né? A gente falamos no outro estudo que todo mundo precisa dessa mensagem. Né? Se realmente quiserem ter justiça, o perdão dos pecados, se quiserem ter paz, e uma paz que o mundo não pode dar e também não pode tirar. Só vem de Cristo. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A que Ele abre, ninguém pode fechar, né? Verdade. Muito bem. E que se torna assim para o crente? Que se torna assim para o crente? Efésios capítulo 2, verso 14 diz assim: Porque Ele é a nossa paz, Ele se referindo a Cristo, o qual de ambos os povos fez um,
derribando a parede de separação que estava no meio. Então, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa justiça. Justiça é uma pessoa, Jesus Cristo. E também a paz. Ele é essa paz. Amém. Amém. Sobre que fundamento não há possibilidade de justificação para o pecador? Sobre que fundamento não há possibilidade de justificação para o pecador? Antes de eu ler o texto bíblico, me fez lembrar, né? Quando começamos esse assunto, qual é a base, né? Para a justificação, a gente viu que é a graça, né? Ou seja, o fundamento. E agora essa pergunta, né? Sobre que fundamento não há possibilidade, né? De justificação. Então, se não for pela graça, aí já não tem como, né? Ter essa não tem base, outro meio, né? Essa base sólida, né? Esse fundamento. Entendi. Aí aqui em Romanos, no capítulo 3, no verso 20, diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, através de obras da lei, o ser humano não tem como ele ter essa paz com Deus, porque a partir do momento que transgrediu uma lei que é justa, eles não teriam mais justiça a ser apresentada. Então, seguir esse caminho. Eu vou agora ter um encontro com Cristo, um encontro de salvação que vai mudar a minha vida, mas eu vou oferecer uma obediência. Eu não vou logo por Cristo para que Ele me salve desses pecados, me torne uma nova pessoa. É um fundamento que não... fundamento, uma areia movediça. É como eu falei no início, né? Uma vez que o ser humano pecou, o que resta para ele é a morte. Então, vamos supor que ele dissesse assim: não, Deus, agora a partir desse momento eu vou obedecer tudo. Não tinha como, né? Porque uma vez que ele pecou, já era. Nada que ele pudesse fazer, nada que o ser humano pudesse, né, oferecer para Deus, pagaria essa conta, essa dívida. Porque só com a morte dele é que ele poderia salvar o ser humano do pecado, né? Ou então, né? Cada um ia morrer se Deus não tomasse acabou, iniciativa, né? Pronto, cada um paga com a sua vida, né? Mas não há agora vida, ressurreição. Então, ele, né, com seu amor grandioso aí, fez. E eu acredito, todo esse Paulo papel, Henrique, né? vamos supor, né? O salário do pecado é a morte. Não, tá bom, você vai morrer, mas se preocupe, não, eu vou ressuscitar. Não, fulano tal morreu, o outro pecou, morreu, o outro pecou, ia ficar nesse processo, né, de homem pecar, morrer e Deus ressuscitar. Ficaria algo sem sentido, né? Sem sentido. Então, o homem teria, a não ser que Deus fizesse outras pessoas, né? Não poderia fazer a mesma, né? Porque isso eu acho que não encaixa na forma correta de justificação, né? Porque ele ia ficar sendo injusto, né? Vou ressuscitar alguém, mas ressuscitar o quê? Ele escolheu a morte. Escolheu a morte, né? Na ressurreição é se vida, né? Se ele acordasse, ressuscitasse como a mesma pessoa, idêntica, de caráter, o caráter já estava manchado, né? Não tem como. Então teria que ser uma nova pessoa, né? Então, e nesse grande conflito, assim, o acusador, né? Né? Porque existe o outro ser, né? O inimigo, o diabo, né? Que nesse grande conflito ele acusou, né? A Deus ali. Então, veja que não é uma coisa como uma peça teatral, né? Vamos fazer assim, deu errado, né? A gente desmancha aqui e faz de novo. Não. Mas eu acho que se fosse assim, né, Paulo Henrique, Deus não se mostraria um ser perfeito, né? Ele estaria sempre maquinando alguma outra forma para poder encaixar as peças, né? Desse tabuleiro, né? Vamos dizer assim, né? Mas Deus é perfeito, né? Isso. O ser humano que não é. Então vamos lá. Como testifica desta verdade a morte de Cristo? Como testifica desta verdade a morte de Cristo? Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, ou em vão. Ou em vão. Gálatas 2, 21. Então, como a gente já comentamos, né, Grace, nosso estudo particular, se houvesse, o ser humano está manchado, pecou,
está morto, agora como vai oferecer a Deus uma obediência que a lei requer? Uma obediência completa, né? Perfeita. Mas, não preciso do Senhor Jesus, né? O Senhor fica aí. Então, para que o sacrifício, né? Teria sido, como diz aqui, em vão. Né? Semana passada até comentei. Ontem, quando eu estava lá na casa de Juvenal, a gente falou um pouco sobre justificação pela fé. Foi da meditação que eu usei. O verso 4, né? Eu queria até ler aqui novamente. Romanos capítulo 4 diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, como aqui diz, né? Se você que é um trabalhador, é um funcionário, trabalha para uma empresa, e você ali trabalhou seus 30 dias ali do mês, você vai receber o seu salário. Né? O que o patrão lhe paga a você é um favor ou uma dívida para com você? É uma dívida. Você trabalhou, é uma troca, né? O seu trabalho para receber é um salário, né? E quando ele faz esse pagamento para você, não é um favor, e sim uma dívida. A mesma coisa seria para com Deus. Se a salvação fosse através de obras, né? Então Deus teria uma dívida para comigo. Não, eu vou aqui obedecer, vou fazer as minhas obras para eu ter a salvação. Então Deus me deve. Então, para que Cristo ter morrido, então? Então a graça estaria fora disso daí, né? Como diz aqui o texto, né? Segue-se que Cristo morreu em vão, né? Se nós fôssemos justificados da justiça que provém da lei, né? Pelas minhas obras. O caminho é Ele. Uhum. O caminho é Ele, né? Uhum. E é por Ele. E é por Ele. Uhum. Por essa salvação, para ter essa salvação aí, né? A justificação, que também é perdão, né, dos pecados. É assim, é dessa forma. Tá, vamos supor que eu não fui convencido de que eu sou salvo dessa forma. Eu vou praticar boas obras para eu ser salvo, né? Qual é a minha condição, né? Que se demonstra por qualquer tentativa de justificação pela lei. O que é que acontece? Que diz assim, em Gálatas 5, verso 4: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Tem caído. Você está separado de Cristo, se for dessa forma. Porque é através dele, ele quem vai dar essa justiça, vai imputar. Uhum. Né? Aí o texto diz, né? Aqueles que procuram ser justificados pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, o fundamento, que é pela graça, se não for por esse fundamento, você vai se separar de Cristo e você vai cair. Vamos seguir aqui. Por que deixou Israel de alcançar a justiça? Por que deixou Israel de alcançar a justiça? Romanos capítulo 9, verso 32 diz assim: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Então, eles buscaram, né, a lei da justiça, mas não chegou à justiça. Por quê? Porque não foi pela fé. Por interesse. Eles pensaram, não, nós podemos fazer com nossas próprias obras. E interessante que o ser humano se engana se ele não for primeiro a Cristo e se limpar dos seus muitos pecados para ter uma nova vida, está assim transformado, aí assim de fato você vai obedecer. Mas você obedecer com uma vida toda manchada, mortos nos pecados, não tem como, né? Não tem como. Então Israel aí deixou de alcançar por causa disso. Uhum. Então, mesmo que o ser humano fosse salvo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o meu microfone, pelas obras da lei, né, o ser humano não teria essa capacidade de poder atingir, né, essa tal obediência, né? Até porque a Bíblia diz que a lei é justa, né? Santa e boa, né? O Isso. homem, por ser injusto, não poderia alcançar as suas exigências, né? Então,
essa mesma graça, que é o meio pelo qual nós podemos ser salvos, é a mesma graça que me dá o poder para obedecer a essa lei que é justa, né? Santa e boa. Exatamente isso, beleza. Porque o problema não está com a lei, né? Até a gente vamos ver alguns versos aqui mais à frente, o problema não está na lei. O problema está com aqueles que transgrediram a lei, né? Ou seja, toda a raça humana que pecou. Né? A lei, ela é justa, como você bem frisou aí, né? Ela é justa, ela é boa. Cristo, ele é justo, ele é bom. Então, para que houvesse todo esse processo de transformação do pecador, ele de fato tornasse justo pela justiça de Cristo, é só e unicamente só através de Cristo. Aí você consegue estar reconciliados, né? Tanto estar com a vida limpa diante de Deus, como agora você pode obedecer, né, a sua lei. Essa pergunta assim, né, uma pergunta bem simples e direta sobre se anulamos, né, a lei de Deus, né, pela fé. Já que lemos muitos aí, né, versos bíblicos que falando que não é através das obras da lei, mas pela fé em Cristo. Mas e aí? Então a lei fica de fora, né? A lei fica de fora ou... Porque muitos acham assim, né? Acreditam assim, né? Então, a lei não tem nem mais uma função. Acabou. Cristo cravou ali na cruz. Não precisamos guardar mais lei nenhuma. Ou seja, na minha visão, quando alguém diz assim, não precisamos guardar lei nenhuma, é a mesma coisa dele dizer, não, nós podemos pecar. Vamos continuar pecando. Vamos continuar pecando. Fazer o que quiser. Agora não precisa de lei, então tá tudo liberado. Esse é meu entendimento, né? Quando alguém fala uma coisa dessa, né? Então, anulamos a lei de Deus pela fé. O próprio apóstolo, né, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele diz assim, lá em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele faz uma pergunta. E ele dá a resposta de imediato. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, nesse processo todo, né, como estamos falando agora, né, do assunto da justificação pela fé, não tem como alguém ser justificado pela fé e ao mesmo tempo Deus salva você do pecado. Ele não salva você no pecado, ele não salva você na transgressão. A serem salvas e serem ensinadas, né, viver em total obediência, né, aos mandamentos de Deus. Então, nós devemos ter muito cuidado, porque muitas vezes, tanto as falas das pessoas e as atitudes dela no dia a dia, está mostrando, parece que o outro lado do inimigo é mais poderoso. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Quando se apega também, Deus é amor, né? Deus é amor, mas esquece o principal, que também é justiça, né? É justiça. Essa é a parte principal que muitos esquecem. Vamos lá. Que texto das Escrituras mostra que a justiça que é recebida pela graça por meio da fé não deve ser desculpa para continuar no pecado? Porque muitas pessoas usam dessa desculpa para continuar no pecado, né? Rebaixando, né, a sua capacidade por meio da graça, com certeza, né, de que o ser humano não pode cumprir com os mandamentos de Deus, né? Então, que texto das escrituras mostra que a justiça que é recebida pela graça, ó, a justiça que é recebida pela graça, né? Você tem essa justiça, a graça, que é concedida por meio da fé, lhe concedido o Espírito Santo, e agora você diz que não tem capacidade nenhuma, né? Então, não deve ser desculpa para continuar no pecado, né? Qual o texto que a gente pode apresentar aqui? Romanos capítulo 6, o verso 1 e 2 diz assim: que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então tem alguns que acham que para a graça de Deus abundar mais, vamos pecar mais. Mas a Bíblia ensina assim, que onde o pecado abundou, a graça superabundou. E nós lemos aquele verso lá de Tito, no capítulo 2, verso 11 e o 12, que a graça de Deus, ela se mostrou salvadora a todos os homens, ensinando que devemos renunciar às paixões, às cobiças, para que a gente possa viver uma vida justa, piedosa. Então, essa graça, quando ela abunda, ela faz isso. Ela tanto te salva, como ela agora vai conduzir você a viver uma vida justa, em obediência aos mandamentos de Deus. E você vai renunciar ao mal. Então, Paulo Henrique, o que eu aprendo aqui, o que o texto está querendo dizer é que não importa quão fundo o ser humano possa ter ido, né? Quão grave pecado ele pode ter cometido, que essa graça não pode o alcançar, não possa salvar. Porque onde, né? Onde, num local ali, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Caso ela tem poder suficiente para resgatar qualquer ser humano que tenha cometido isso, qualquer pecado, por mais grave que seja, nesse caso. Então, o texto aqui não está ensinando, dizendo assim, não, você pode pecar, porque a graça vai cobrir. Não. O texto não está dizendo isso, né? Você pode pecar o quanto tu for, a graça ela vai vai superar. Então, continue nessa prática. Não é isso que a Bíblia ensina. Até porque ninguém necessita de pecado. A gente necessitamos da graça. Da graça. O pecado, ele entrou como um intruso, né? Até a Bíblia chama de mistério da iniquidade, né? Ou seja, mistério do pecado, iniquidade, pecado, transgressão da lei. Então, assim, nenhum ser humano necessita de pecado, você necessita da graça de Deus, sempre. Então, para vivermos uma vida vitoriosa, devemos renunciar ao pecado, né? Viver uma vida através, claro, da graça que está em nossa vida, colocada por Jesus Cristo, em obediência a essa lei. E o pecado nos separa de Deus, né? Causa a separação. Exatamente. E Cristo, ele traz ele aproxima, né? Ele faz essa reconciliação, né? Exato. Eu vou fazer outra pergunta aqui. A pergunta diz assim, exclui a fé as obras, ou posso até inverter aqui, exclui as obras a fé, né? Exclui, mas eu vou na pergunta que está descrito aqui, né? Exclui a fé as obras. Eu tenho fé, né? Será que eu tenho que demonstrar isso? Preciso de obras? E já que a salvação não é pelas obras, então vamos excluir as obras, né? O que importa é a fé, né? O que importa é a fé, né? Eu já vi uma pessoa que sempre fala assim, né? A fé é que te cura, a fé é que te salva, né? Uma vez eu estava passando esse estudo lá em casa, ele chegou assim e logo ele saiu. Aí estava falando justamente, nós somos salvos pela fé, independentemente das obras da lei e tal, não sei o que e tal. Ele está vendo aí, é a fé que te salva, né? É a fé. E logo foi embora. Aí, porque quando eu fui explicar, ele disse, não, peraí, a Bíblia diz assim, mas também diz assim. Aí quando eu falei assim, ele correu. Aí, o que é que a Bíblia diz, né? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Alguém que recusa ouvir a palavra de Deus, então essa fé que ele professa ter é uma fé falsa. E as pessoas têm confundido muito a fé com os sentimentos, né? Com sentimento, né? Eu me sinto bem, eu estou me sentindo que eu estou confiante em Deus, porque aconteceu alguma coisa, quem sabe, boa na vida. Eu tenho fé, né? Eu tenho fé. Mas a fé, ela vem, né, da palavra de Deus, como você bem falou aí, Iris. E essa fé vai ser provada, né? No fim dos tempos. Ser colocada à prova. Sim, aí exclui a fé, as obras. Você já leu o texto já? Não, vou ler agora. Pronto. Tiago capítulo 2, verso 20 diz assim: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então, a fé sem obras, ela é morta. Alguém pode dizer, mas ainda não entendi. Porque a fé em si, ela tem que demonstrar obras, tem que ter fruto. Eu confio em Deus e eu não demonstro essa confiança que eu tenho nele. Aí quer ver um exemplo na prática? Você vai em Hebreus capítulo 11. Toda a galeria dos heróis da fé.
Você vê que eles tiveram fé e demonstraram isso pelas obras. Sim. Você vê Abel, ele faz o sacrifício como Deus pede. Já Caim não. Você vê que Enoque, ele tem fé em Deus e ele anda com Deus, né? Ou seja, obras. Abraão também, né? Você vê o caso também de Noé, mostrou que tinha fé, fez a arca, né? Seguiu as instruções de Deus. Então não tem como alguém querer separar. Quando se separa, fica nessa questão de entender a fé como um sentimento. Ou seja, uma fé falsa, que tem por aí muito. Exatamente. Então essa fé é uma fé que me leva a obedecer, né? Que a Bíblia diz, nós somos salvos pela graça, né? E não pelas obras da lei, né? Porque fala até a questão do orgulho, né? Muitas pessoas poderiam até se orgulhar, né? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Não. Mas também alguns versos abaixo diz que, né, que Deus preparou, né? As obras. As boas obras para que a gente ande nelas. Ande nelas. Exatamente. Então, qual é a prova da fé genuína viva? Né? Qual é a prova da fé genuína viva? Qual é a prova, né? Vamos colocar a prova, né? Essa fé genuína. Tiago, capítulo 2, verso 18, diz assim: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, é algo que tem que ser mostrado na prática. Não é simplesmente um discurso, uma fala vazia. Ou seja, tem que ser demonstrado, né? Ou seja, Abraão, ele confiou em Deus. E aqui não exclui a salvação pela fé. Não, de maneira alguma. Porque aqui ele não está dizendo assim, ó, eu vou te mostrar que eu vou ser salvo pelas obras. Não. Ó, eu vou te mostrar que eu tenho a salvação pelas minhas obras. Não. Ele disse, ó, pelas minhas obras, eu vou te demonstrar que eu tenho fé. Que é essa fé que me salva. Esse é acho que é o argumento, né? E você pode ver assim, que toda religião, né, que acredita aí no seu Deus, eles vivem em conformidade àquilo que eles acreditam. Exato. Então o cristianismo não pode ser diferente. Ah, eu creio em Deus, mas eu não preciso demonstrar essa minha crença. Não, se eu creio em Cristo como meu Salvador, então agora eu tenho uma amizade com Ele, né? Eu vou andar humildemente com Ele, eu vou amar a justiça, né? Eu vou praticar os seus mandamentos. Então isso vai ser demonstrado nas obras, no viver diário. Por isso que ele diz aqui, né? E eu te mostrarei a minha fé. Ok, o intuito dele não é mostrar as obras, né? Mas mostrar o resultado da fé dele, né? E assim, né? Só existe uma fé. A fé de Jesus. Né? Uma só fé, um só batismo, né? Um só Senhor. Um só Senhor. Então, essa fé, ela vai produzir frutos, obra. Aí as pessoas acham assim, você foi salvo, aí parece que passa agora uma eternidade, parece que entra aí a mensagem da evolução. Para que você chegue depois a mostrar, depois de milênios, não sei, de anos aí, mostrar as obras. Não, a partir do momento, na salvação, você, né, já vai demonstrar isso. Até quando uma pessoa está interessada mesmo em Cristo, ela já vai renunciar, o poder da graça já vai estar na vida da pessoa. Né? Ela vai demonstrar realmente que ela não quer este mundo mal, não quer viver de acordo com o sistema desse mundo, né, que está sendo conduzido pelo diabo, esse mundo de pecado. E ela quer agora viver em novidade de vida. Então, não, olha, se isso aqui está contrário à vontade de Deus, eu vou deixar para trás, né? Vou seguir meu Salvador. Né? Há uma alegria, é uma demonstração de uma libertação do pecado e de uma transformação de vida. Quais são, então, as provas visíveis da verdadeira justificação pela fé, né? Olha, da verdadeira, né? As provas visíveis da verdadeira justificação pela fé. Tiago capítulo 2, verso 24, diz assim: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, mas peraí, como assim pelas obras e não somente pela fé? Agora, Paulo, tu confundiu com a minha cabeça agora, né? Tá. Porque, como já falamos, a fé verdadeira
ela tem que ter obras, tem que ser demonstrado obras. Então, certo, eu acredito em Cristo, meu Salvador, Ele me salva, mas Ele te salva e Ele faz com que você ande nas obras que já foram preparadas. Não é mais suas obras separadas de Cristo, querendo justificação através dela, mas agora, uma vez justificados pela fé, é andar nas obras que Deus já preparou. Ou seja, é como todo o plano de salvação é como Ele estabeleceu, e não como o ser humano pensa ou queira estabelecer, né? Um plano. Eu não estou lembrando aqui um texto que fala, né? Toda a bondade que o ser humano possa expressar, né? A genuína bondade vem de Deus, né? O ser humano por si só não tem a capacidade de produzir bondade, né? Então é essas as obras que vêm de Cristo, né? Por meio da fé. E eu creio assim, para dar um exemplo, eu acredito que nós vamos entender até de uma maneira assim mais simples, porque o Evangelho tem até um livro, né? O Evangelho na criação. Então você foi criado por Deus. Uma pessoa que acredita em Deus, ela não vai discordar disso. Você foi criado por Deus, você não tem vida própria, Deus te deu vida, respiração, o alimento, tudo isso. Então tudo vem dele. E um bom cristão que acredita em Deus, ele não vai discutir isso. Não, realmente. Então a mesma coisa é a questão da justificação pela fé e da obediência. Vem de Deus, a justiça vem dele. Essa justiça, né, que está em Cristo, que é Cristo, Ele estando em mim, eu vou viver a vida, não mais minha vida de pecado, mas agora a vida de Cristo vai estar em mim. Então eu vou estar em obediência aos mandamentos de Deus. Bom, só para complementar aqui, para a gente partir para a última pergunta que eu faço aqui, o verso 22 do capítulo 2 de Tiago, que fala sobre essa questão das obras, né? Obras e fé, né? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, quer você entender mais sobre a questão de fé e obras? Você pode ler ali o capítulo 2 de Tiago, a partir do versículo 14. Né? Então, você vai entender qual o papel, a função das obras, né, nessa questão de salvação. A última pergunta que eu faço aqui, né? Que grande permuta se operou em nosso favor em Cristo, né? Que grande permuta se operou em nosso favor em Cristo, né? Permuta quer dizer o quê? Um contrato, né? Um contrato. Então aqui que contrato texto, foi esse então que o texto lá de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, há uma troca, né? Cristo assumiu todo o pecado da humanidade, inclusive o meu, o seu, que você está agora nos ouvindo. Cristo fez essa troca, e agora Ele oferece a justiça dele, né? Então, veja como é simples, né, entender. Todas as pessoas que um dia chegarem a se perder, foi porque ela não aceitou essa troca. Cristo está, olha, confesse, né, venha a mim, o pecado, esse pecado eu já paguei. Então aceita a minha justiça. Eu posso imputar justiça a você. Eu posso comunicar a minha justiça, que até a gente vamos ver, né, é um assunto sobre a santificação, que é essa justiça sendo comunicada para que você viva de acordo com a vontade dele, né? Ou seja, em obediência a ele. Então, tem que se fazer essa troca. Se você ficar com a sua vida e querer, né, fazer do seu próprio jeito, não vai ter salvação. Se alguém chegasse com alguma outra argumentação dizendo, Deus poderia fazer dessa forma, Deus poderia ter feito esse plano para que pudesse salvar o ser humano. Não tem. Esse versículo é a prova de que o único meio que Deus poderia salvar a humanidade era se fazendo pecado por nós. Porque diz assim, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não tinha como o ser humano
ser feito justiça de Deus se não fosse por esse meio. Ah, tá, salário do pecado da morte, vai morrer, não se preocupa não, eu vou ressuscitar. Não, aí não teria se feito a justiça, né? Não teríamos sido feitos justiça de Deus. Então tá aí a prova, né? Esse é o versículo. E tem até tipo um poema, né? De Lutero aqui, que ele diz assim: aprender a conhecer a Cristo e Ele crucificado, aprender a cantar um novo cântico, a desesperar de vossas próprias obras e a clamar a Ele: Senhor Jesus, Tu és minha justiça e eu o teu pecado. Tomaste sobre ti o que era meu e deste-me o que te pertencia. O que não eras, te tornaste, a fim de que me pudesse tornar aquilo que eu não era. Olha, que muito interessante, né? Que profundo essa mensagem aí do grande reformador Lutero. Lutero, de fato, entendeu essa mensagem, né? Ok. Então, finalizamos aqui. Teríamos muito o que falar. Esse assunto ele é extenso, né? Mas se você entendeu a mensagem, então nós ficamos felizes aqui, né? Que Deus possa abençoar cada vez mais. E nós vamos soltar uma música aqui falando sobre graça, né? Pra gente finalizar aqui o nosso programa. Fique com Deus. Até o próximo programa, se assim Deus o permitir. Todos os domingos aqui no Nova FM, a partir do meio-dia até 1h da tarde.